Olá, boa tarde. Somos alunos do nono período de fisioterapia da Serra Dourada, de Lorena, e estamos aqui para bater um papo sobre o tema Explorando o Mundo das Próteses. Meu nome é Pamela. Meu nome é Maria Clara. E meu nome é Rodrigo. Então, iremos falar um pouco sobre as próteses ortopédicas de membros amputados. Começando as perguntas. Qual a diferença entre prótese e órtese? Pamela, a órtese, ela de uma forma bem generalista, ela é definida como um dispositivo exoesquelético, que vai servir para vários segmentos do corpo, com a finalidade de proporcionar um melhor alinhamento, buscar sempre a melhor posição e a melhor funcionalidade, né, a função mais adequada. Já as próteses, elas são peças ou aparelhos de substituição dos membros ou órgãos do corpo. Então, ela pode ser interna, implantada, que seria uma prótese de joelho, um coração artificial. Ela pode ser externa ou não implantada, que seria as próteses de membros inferiores e superiores. A implantada total ou parcial por uma cirurgia, que vai ser aí um implante dentário, né, um exemplo. E ela pode ser estética, quando ela vai só manter, né, a estética que o paciente procura. Ela vai ter uma prótese ocular, uma prótese mamária, nesse sentido. Ah, bacana. Então, no caso das ortopédicas, a prótese resumindo, é para algum membro amputado e a órtese é para auxiliar ali em algum membro que está fraturado, precisa de mais um suporte, né? Legal. A segunda pergunta é quando as próteses são indicadas? A prescrição de prótese, ela deve vir equilibrada entre a necessidade, né, a segurança, a mobilidade, a durabilidade, a estética. Ela vai ter um consenso entre a equipe e o paciente e a necessidade dele. Então, a gente vai ter aí uma equipe multidisciplinar. Vai ter um cirurgião, um fisioterapeuta, um protesista, psicólogo. Ela vai vir com um cenário ideal para reabilitar essa pessoa amputada. Bem bacana. E qual que é a população que sofre mais amputações? Você tem algum dado? Isso é bem interessante, porque as amputações, elas ocorrem usualmente em homens jovens. Essa diferença de gênero, ela se explica pela natureza das atividades e comportamentos adotados pelos homens durante as atividades de trabalho, lazer, né? Os homens, eles são um pouco mais extravagantes em pulos de piscina, né? Em trabalhos, né? Trabalhos de peso, de carga. E ela também vem de pessoas com diabetes ou de traumas. E aí também entra a população masculina, que vai ter trauma de acidente de moto, de carro, que eles são um pouco mais extravagantes na direção, né? Um pouco mais inconsequentes. Ah, então os homens, eles gostam mais de aventuras. E os tipos de próteses? Existem tipos diferentes dessas próteses? Existe sim. As próteses, elas são classificadas de acordo com o seu potencial funcional, né? Seus componentes, suas fontes de energia. Então, elas vão ser classificadas em próteses não funcionais, que são as estéticas, e as próteses funcionais, que podem ser convencionais, mioelétricas e híbridas. Bacana. A prótese esportiva tem alguma diferença? Acho que o Rodrigo poderia falar um pouquinho pra gente sobre essas próteses. Vamos lá. Tem diferença sim. Ela tá a diferença da prótese. Para uma prótese esportiva, ela geralmente está no componente. Ao utilizar, por exemplo, um intuito esportivo, cada milésimo conta. Por exemplo, o tipo de material para poder suportar as grandes cargas,
o tipo de balanço ideal no joelho, que vai interferir na articulação do joelho dessa prótese. Então, é utilizado, modificado com um sistema mais avançado do que uma prótese normal. Por exemplo, o alto retorno de energia também é bem valorizado, porque busca utilizar um pé de mola de carbono para poder ter um excelente retorno de energia. Então, ela vai ser sempre mais avançado, tanto na parte anatômica e tanto na parte biomecânica do paciente, para ser adequado a essa prótese esportiva. Legal, são mais trabalhadas, né? E quais os materiais que são utilizados nas próteses em geral? Então, vamos lá. Bem antigamente, se for olhar lá 3.500 anos antes de Cristo, o povo utilizava, improvisava um material que era a base de madeira, ferro e couro. E com o passar do tempo, essa evolução, eles começaram a ser utilizados outros materiais, como fibra de carbono, por ser mais leve e oferecer uma boa resistência. E se formos olhar para os dias de hoje, temos o surgimento dos avanços da tecnologia, que surgiu as próteses mioelétrica e biônica, que torna as próteses mais funcionais. Legal. Agora, qual a funcionalidade dessas próteses, de membros superiores, de membros inferiores? Pamela, a função das próteses, ela é obtida, assim, de uma forma satisfatória, quando ela vai ser, na forma estética, complementar o membro, ela vai trazer uma sustentação do peso corporal, ela vai auxiliar, melhorar a marcha, ela vai melhorar a funcionalidade do membro. Então, assim, a prótese, ela é um grande auxiliar para as pessoas que sofreram amputações. Ela propicia uma adaptação a um novo modo de vida. E ela pode aí aumentar, a autoestima desse paciente, dessa pessoa. Ah, legal. E você pode dar algum exemplo dessa prótese? A prótese mais utilizada são as próteses transtibiais, que ela é uma conhecida como prótese de perna. Ela é destinada para as pessoas que sofreram amputação transtibial, ou seja, amputação abaixo do joelho. Ela é composta de vários componentes que trabalham juntos para fornecer uma mobilidade, um suporte ao paciente. E cada componente ele vai ser projetado para atender às necessidades e preferências do usuário. E ela deve ser feita assim, sob medida, para garantir a máxima funcionalidade e conforto. E aí, como a gente falou, a escolha de uma prótese transtibial, ela deve ser feita por um profissional de saúde qualificado e experiente, uma equipe multi bem experiente. Olha que bacana! E quanto aos cuidados com o uso da prótese, tem algum? A gente precisa ter algum cuidado, a pessoa que tem uma prótese? Ah, sim, tem. Tem vários cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, não molhar a prótese, Nunca tomar banho com a prótese no chuveiro, na piscina, no mar que seja. Não lubrificar a prótese, Tem que ser uma pessoa especializada que entende do material, do que é melhor para a prótese. Para quem tem uma prótese transtibial, não andar descalço com ela, que isso afeta também em relação à durabilidade do material. Não alterar a altura dos calçados, isso também é importante, porque isso pode trazer consequências graves para os outros tipos de membros do paciente. E por aí vai, Não tentar fazer manutenção por conta própria, Porque exige um conhecimento biomecânico e por aí vai. Legal. E existe algum avanço tecnológico recente sobre as próteses? Opa! Foi como eu falei lá em cima, Existe, através da tecnologia, surgiu uns avanços, durante essas próteses. A gente pode citar algumas,
Por exemplo, a mioelétrica, ela ela é alimentada por uma bateria e controla por meio de contrações musculares e através de uso de eletrodos. Nós temos a recreacional, que é um dispositivo projetado para um tal trabalho ou atividade específica, como, por exemplo, uma prótese para segurar um taco de golfe ou uma ferramenta. A gente tem a prótese híbrida, que a gente fala também, né? Ela é para quem sofreu uma perda substancial de algum membro e pode ser, na verdade, tem a prótese híbrida opcional, que ela possui uma combinação de força corporal com a força elétrica. É mais ou menos uma parte da musculatura com a parte elétrica. A gente tem a mão biônica, que é a mais comum, que são as mãos protéticas que se articulam em várias direções. Ela inclui uma rotação do polegar, por exemplo. Ela faz as funções de uma mão normal, vamos dizer assim. Então ela tem também a função do pulso, dos dedos. Então ela é bem mais comum em referente às outras próteses atualmente. E existe alguma história com prótese que trouxe assim um grande impacto para o nosso país? Tem essas próteses. Transtibial, ela é a mais comum, né? Porque tem muito acidente de moto, né? Acidente de carro. E aí eu tenho uma história aqui de um paciente que ele teve uma amputação, né? E utiliza essa prótese transtibial. E ele chegou até a fazer um empréstimo para poder comprar uma prótese. E o bacana é que, tipo assim, antes dele conseguir essa prótese transtibial, ele usava muleta, né? 1 ano, 3 meses. Só que a prótese começou a machucar o próprio joelho dele, né? O lugar do coto também. E não teve sucesso. Aí, nessa demora, ele devolveu a prótese para poder fazer os ajustes e ele mesmo criou uma prótese transtibial, com cano, com material simples de resina, revestido com fibra. E o mais emocionante é que encaixou certo. Ele teve, né, um retorno dessa prótese bem benéfico, que chegou a impactar o mundo inteiro. Quem quiser saber mais dessa história aí, a gente tem um vídeo no YouTube, e lá mostra a história dele desde o começo até o final sobre essa prótese que a maioria das pessoas utilizam. Que bacana! Então a gente vai finalizando por aqui as nossas perguntas, o nosso podcast, e eu quero agradecer a cada um por ter participado. Muito obrigada e boa tarde! Obrigado, tchau. Boa tarde, obrigada.